Olá, olá, ouvintes do podcast Mais um Rolê. Aqui é a Mari e o convidado de hoje é o Alencar Ulisses. Ele é compositor, cantor, guitarrista e também toca eufônio, que é um instrumento muito massa que chama... As pessoas também conhecem por bombardino, que é esse instrumento de sopro que não é muito popular no nosso senso comum aí da vida, mas é um instrumento lindo da família dos metais, com essa sonoridade bem interessante. E aí a gente vai conversar sobre esses vários lados da carreira do Alencar Ulisses. E aí, Alencar, como é que tá a sua quarentena? E aí, Mari, tudo bem? Pois é, primeiro eu só quero dizer que eu gostei da apresentação, gostei das belas palavras em relação ao eufônio. Realmente, assim, é um instrumento bem desconhecido, né, popularmente, né, vamos dizer assim. E, bom, minha quarentena tá assim, ficar em casa. Trabalhei bastante durante o ano, foi um ano diferente, cansativo, mais cansativo que outros, eu acho. Toquei muito, compus muita coisa, enfim. Foi uma quarentena produtiva, vamos dizer assim, né, em relação à música. E, enfim, toquei pouco instrumento de sopro, toquei mais violão, mas foi muito interessante, assim, essa questão de ter que gravar, participar, você ensaiar pelo computador, né, pelo celular, você inventar as coisas da aula pelo online, né? Então foi um ano bem foi um ano bem cansativo. Foi isso aí. A gente aprendeu uma dinâmica diferente, né? Foi muito louco. Mas... Foi bastante. Nesses últimos tempos, você tem publicado composições e gravações suas, né? Eu não conhecia esse lado seu, tipo, eu te conheci como um músico dos sopros mesmo, das bandas, das gigs que envolvem o eufônio, né? Fala pra mim mais dessa parte da sua vida de compositor, voz e violão. Quando você começou a compor? Então, na minha vida, o primeiro instrumento que eu tive foi o violão. Isso já tem 22 anos, eu acho. E eu comecei a tocar sopro no ano 2000, quando eu entrei na banda da escola, né? E aí eu sempre tava nos dois. Eu tocava bombardino e tocava violão, guitarra, enfim, banda que eu tinha de rock, né? Aquelas bandas cover na adolescência. Mas eu sempre tive, assim, um lado muito maior, assim, pra guitarra e pro violão. E o bombardino sempre foi um negócio que eu nunca pensei que eu fosse levar pra minha vida do jeito que eu levo. Acabou que o sopro entrou, assim, de uma maneira que, sei lá, tipo, eu tava tocando, mas nem tava me ligando no que eu tava fazendo. Porque eu ligava mesmo, assim, era pro violão e pra guitarra. E acabou que eu vim parar em Brasília por causa do sopro, né? Eu sou lá do Paraná e eu fui do exército lá, né, em 2005, e aí em 2000 eu saí, e em 2009 eu vim pra cá porque abriu um concurso temporário do exército, né? Eu fiquei aí mais 7 anos tocando, né, no exército. E é engraçado quando você falou no começo, né, sobre essa questão do bombardino, do eufônio, né, ser um instrumento um pouco desconhecido. Dentro das bandas, claro, a galera conhece, mas é muito engraçado que muita gente esquece que ele existe dentro das bandas. Então, você faz ali o seu e, tipo, se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado, algumas vezes tem gente que nem se liga no que tá acontecendo, né, com o bombardino. Tive muito disso, isso aconteceu muito dentro do quartel, né? Mas dentro do quartel também eu tive a oportunidade de continuar tocando. Eu tive nos meus últimos 2 anos, eu tocava num conjunto, né, de eventos. Eu tocava violão e cantava. Então foi muito interessante, assim, porque foi um momento que mudou completamente a minha vida, assim, porque eu comecei a tocar MPB, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, eu tocava samba, eu toquei choro, eu toquei sertanejo, foi muito engraçado isso.
axé. Então foram vários estilos que entraram na minha vida, assim, e que eu não tinha nem noção do que era, né? Mas eu tive que aprender, né? Que eu precisava tocar aquelas músicas, né? Pra eventos. E aí eu larguei um pouco o bombardino, assim, né? Deixei ele meio de lado. Só que eu ainda tocava ainda em alguns bandas sinfônica que o pessoal me convidava. Eu tocava, comecei a tocar nos últimos anos aí na escola de música também, que tem a banda sinfônica lá. Então, é uma coisa que eu nunca deixei. Só que nesses últimos 3 anos aí, aconteceu de eu começar a tocar tuba. Então não foi só o bombardino, não. Eu comecei... Não, são muitas coisas. Eu acabei virando multi-instrumentista. Então, nesse lado de multi-instrumentista, assim, eu comecei a tocar primeiro, acho que foi em 2017, isso. Eu entrei para uma banda de rock aqui de Brasília chamada Calvet. E essa banda eu entrei tocando trompete. Então eu saí do grave e fui lá pro agudo, assim, levei quase um ano para pegar definitivamente a embocadura. E aí enfim, depois a banda, eu precisei sair, né, em 2018, porque eu comecei a me dedicar pra tuba. E a tuba foi um outro extremo, assim, né, porque é um bocal gigantesco, é outra embocadura. Enfim, mas foi uma coisa que quando eu comecei a tocar, eu parei assim, olhei, caramba, por que eu não fiz isso antes? Foi muito doido isso. Pô, que massa, tu é muito rodado mesmo na cena, né? Então, só uma curiosidade para os nossos ouvintes, eu queria só, pra galera que não tá ligada, falar um pouco sobre a família dos metais, assim. Tem o trompete, tem a tuba, tem o eufônio. Você pode explicar, você que é o profissional, assim, rapidamente, pra galera que não tá ligada? Tranquilo. Então, os metais, né? Como você falou, a gente tem, são 6 instrumentos, né, da família dos metais. O mais agudo, que é o trompete. Você tem o trombone, que ele é uma oitava abaixo, né, do trompete, mais grave, falando um pouco melhor, né? Você tem o eufônio, que o eufônio ele fica na mesma área do trombone, só que ele tem um lado mais aveludado, né? O trombone ele é um pouco mais estridente. Até uma curiosidade sobre o trombone é que ele é chamado, pode ser chamado, enfim, de trompete grave, porque ele é como se fosse o timbre do trompete, só que mais grave, né? E aí vem o eufônio e dá esse aveludado, né? Que tira um pouquinho daquela coisa estridente, né? Do trombone. E a gente tem a trompa, que é um instrumento... Ele é grave e agudo ao mesmo tempo, não sei explicar. A trompa, ele tem a trompa tem um bocalzinho pequenininho também, né? E, enfim, é um instrumento que é muito difícil de tocar. Eu nunca toquei ele, mas eu vejo que é muito mais difícil que os outros. E tem a tuba, que é o mais grave. Aí a tuba a gente tem 2 modelos, né? Tem a tuba que a gente toca em orquestra, em banda sinfônica, que é aquela que a gente coloca no colo, assim, ela é bem grandona. E tem aquele famoso grandão que a galera fala, assim, que você vê nos desfiles, né? Nas bandas. A do Barney. Que você... Do Barney, eu não sei. Eu não acompanhei Barney. É um desenho. Mas talvez seja. É que você desenha, você veste ela, né? E tá aquela coisa grande em cima da cabeça. Todo mundo olha assim, aquele é o grandão. Todo mundo fala isso, é muito engraçado.
Ela é enorme mesmo. Sabe, eu li na internet que o eufônio é tipo uma tuba tenor. Isso confere? Isso, o eufônio, ele faz parte da família das tubas, né? Só que ele é uma oitava acima das tubas, né? Um pouco mais agudo. Então, eu tive a oportunidade ano passado de tocar com a orquestra do Teatro Nacional, como convidado, né? É, e o maestro, eu tava super nervoso, lembro disso. O maestro francês chegou lá, olhou pra orquestra, né? Olhou, tipo, cadê a tuba tenor? Eu, caraca, não conheci ninguém. Nervoso, nervoso, e o bicho já chega perguntando de mim, né? Então foi. Ele nem chamava de eufônio, né? É tuba tenor. Porque, originalmente, tuba tenor ainda tem esse instrumento, ainda tem esse, como é que eu digo? Essa nomenclatura? Tem esse instrumento aí. Não, tem um instrumento chamado tuba tenor, mas que o bombardino é muito semelhante, vamos dizer. Então, quando a gente vai tocar essa peça que eu toquei, que foi o Don Quixote, o bombardino pode ser usado. Não precisa necessariamente ser a tuba tenor. Que massa. Você tinha falado antes que você começou em Curitiba e aí veio pro DF. E agora você me contou essa história que você foi convidada pro Teatro Nacional. Que massa. Como é que chegou esse e-mail pra você ser um artista convidado assim no evento? Como foi que você... Não, então, assim, eu venho lá do Paraná. Na verdade, eu nunca morei em Curitiba, eu morei em outras 3 cidades, né? Ponta Grossa foi a cidade que eu mais fiquei. Foi onde eu comecei, né? Lá tem uma tradição de bandas, né? Assim, naquela cidade tem umas 5 bandas marciais ou mais. Mas, enfim, quando eu vim embora pra cá, eu vim pra ser músico de banda do exército e tal. Só que quando eu sempre tinha na cabeça que eu não ia continuar mexendo com isso, né? Tanto que eu me formei em gestão ambiental. Mas quando eu saí do exército, o que aconteceu? Eu continuei trabalhando com música, né? Dando aula, tocando, enfim. E aí eu comecei a fazer muitas amizades na cidade, né? Nessa área de tuba e eufônio. Então a gente tem um grupo, uma galera que toca esses instrumentos. E entre eles está o tubista aqui da orquestra do Teatro Nacional. A gente ficou bem amigo e acabou que ele que fez essa ponte, né, pra que eu tocasse. Eles iam precisar, né, do eufônio para apresentação. Então, ele que falou comigo se eu topava, eu falei, cara, vamos lá então, né? Morrendo de medo. Nunca tinha tocado assim, de verdade, numa orquestra profissional. Então, foi uma experiência muito diferente de todas que eu tive, né? E foi assim que eu fui parar lá. Nossa, que massa. Tipo, é uma curiosidade, né, que eu tenho de todo mundo. Como foi a sua primeira gig mesmo? Tipo, eu quero especificamente saber de quando você chegou no DF e aí você foi chamado para seu primeiro show aqui com alguma galera daqui. Como é que foi trocar, assim, o ambiente a cidade que você costuma se apresentar? Olha, posso te dizer o seguinte, foi demorado pra isso acontecer. Então acabou que eu já tava acostumado com a cidade, né? Porque gig, assim, tipo, eu tava no trabalho, se for dizer, né, apresentação, eu tava tocando no exército, né? Mas saindo do exército, né, quando eu tive uma banda com alguns amigos, e eu acho que foi em 2010, eu cheguei aqui em 2008, sabe? Final de 2008. E em 2010 foi que eu tive dei uma canja com uns amigos lá no show do pai, o pai do baterista, né? Eles tinham uma banda e eles estavam tocando no Feitiço Mineiro. E aí no intervalo deles, o pai dele falou, se vocês quiserem tocar, manda ver. E a gente foi. Então foi... Eu nem tinha pensado nisso, sabe? Que foi a primeira vez que eu tinha tocado, assim, numa outra cidade... em outro ambiente, assim, né, do que eu já estava acostumado, outra galera, tudo mais. Então,
Mas eu lembro, assim, que pra mim sempre funcionou da mesma maneira, assim, quando eu subia no palco. É tipo, eu subir, dar a primeira nota, dar o primeiro A e acabou, assim, o nervosismo, sabe? Sempre foi assim. Mesmo depois já de algum tempo tocando direto em eventos, né, no exército. Enfim, foi desse jeito. Ah, que massa, interessante. Eu queria, na verdade, com essa pergunta, eu queria saber se tem diferença, tipo assim, você tocar em Curitiba. Curitiba não, que você falou que você não morou lá, né? Mas lá no Paraná, tipo, tem diferença a cena cultural ou de lá pra cá? Se Brasília é diferente, você sente assim? Então, eu venho de uma cidade pequena, assim, em relação a Brasília. A cidade que eu morava tem hoje 360 mil habitantes. Então, quando eu tocava lá, assim, era muito pra minha galera, né? Então, eu vivia essa cena com a minha galera, né? Então, é engraçado, porque quando eu cheguei aqui foi muito diferente isso. A gente tinha uma vivência, vamos dizer, de rock and roll, coisas dos anos 70. A gente era muito mais a galera assim que gostava muito dessa onda dos anos 70, 80, um pouquinho, 60, os Beatles, né? Então, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a conhecer a galera, assim, fazer algumas amizades, eu vi que eu não conseguia compartilhar desse meu gosto, né? Eu sempre foi muito difícil, realmente, assim, conseguir me juntar meu gosto com o da galera. Então, eu vi que o meu gosto musical começou a mudar a partir disso, sabe? Então, e eu vejo que alguns amigos ainda vivem muito naquela mesma onda que de 12 anos atrás, né? De quando eu vim embora. Galera lá do Sul, né? Então é meio que isso. Isso foi realmente um pouco difícil pra mim. E também tinha muito aquela questão da cena local, né? Algumas bandas de Curitiba mesmo, que eu gostava, que eu escutava e ninguém queria nem escutar as paradas, né? Então era meio chato pra mim, assim, porque eu queria escutar música e a galera queria escutar outras coisas. Eu colocava, o pessoal falava, pô, velho, tira esse negócio chato. Então foi meio desse jeito, assim, pra mim. Foi um choque muito grande, assim, entre outras coisas, quando cheguei em Brasília. Brasília, hoje eu já tô acostumado, né? Mas eu sinto, assim, tem uma frieza muito grande, assim, do que eu vivia lá no Sul, né? Em Ponta Grossa, né? Não em Curitiba a galera fala que é meio fria, mas não conheço muito pra falar. Agora, em Ponta Grossa a gente era muito tranquilo sempre. E, enfim, foi um choque, assim, cultural, vamos dizer, sabe? De muitas coisas, entre eles essa questão da música mesmo. Porque eu não encontrava pessoas que compartilhavam do meu gosto musical. Apesar deles gostarem das bandas, enfim, mas eles não era uma parada que eles gostavam de ficar escutando. Era isso que acontecia principalmente comigo. Poxa, é curioso você citar que tem toda essa cena do rock solista, né? Tipo, aquelas bandas tipo Engenheiros do Havaí, tem Nenhum de Nós. E aí, quando eu vejo suas músicas online, eu imediatamente penso nesse lance, esse contexto de rock mesmo. Vem esse lance de falar sobre sentimentos mais simples da vida na letra, de valorizar a vida, de falar das nuvens, das estrelas, e o timbre da sua voz é muito parecido, assim, com esse contexto. O violão folk, tudo me remete a essa cena solista do rock. Engraçado que você fala... Então... pode falar, pode comentar. Não, fala aí, termina aí, tô gostando. Não, mas eu achei muito curioso que você falou que você chegou em Brasília, aí você veio pro que a gente aqui conhece como a cidade do rock, né? Tipo, Brasília, sim, capital do rock. Só que quando você chegou aqui, ninguém queria ouvir rock. Pois é, o rock que eu gostava ninguém queria, né? Isso foi muito interessante, assim, sabe? Até porque um pouco do rock que eu conheci, eu só conheci por causa de uma prima que mora aqui e levou pra eu escutar lá, sabe? Tipo assim, eu conheci Led Zeppelin por causa da minha prima, ela me apresentou o Nirvana, na verdade, sim, ela que me apresentou o rock, né? Eu tinha 10 anos, eu acho. E ela levou, assim, eu escutava, ela é um pouco mais velha, 2 anos mais velha.
E eu escutava esses... Ela levou o Unplugged do Nirvana. Aí, um pouquinho depois, ela apresentou Led Zeppelin. Então, tipo, foi muito interessante isso. Mas, né, quando chego aqui, a parada já era outra. Eu esqueci agora a pergunta mesmo. Não, isso... Ah, tá. A questão do estilo, né? Timbre de voz, tudo mais. Uhum. Poxa, assim, achei legal você falar isso porque nunca ninguém falou nada sobre minha voz. Assim, sobre eu cantar, assim, né? Essa questão da suavidade e tudo mais. Eu uso o violão. Eu tava falando essa semana sobre isso. Semana passada sobre isso. Eu uso o violão porque eu não sei compor, tipo, música mais pesada. Eu não sei tocar, tipo, fazer uma música pra tocar rock, sabe? Que tenha um pouco mais de pegada e tudo mais. Apesar de escutar muito... Eu escutei já muito rock, né? Mas eu nunca soube fazer isso. Então, as minhas músicas acabam que elas sempre vêm do violão e elas sempre têm esse tom um pouco mais calmo. Eu tô tentando ainda compor uma coisa um pouquinho mais agitada, mas eu não sei fazer isso. Não consigo, sabe, levar pra frente. Então, essa música que você viu, né, que eu coloquei agora essa semana, ontem, né, essa música foi engraçado que eu tinha já existia, né, uma base dela. Ela foi uma mudança muito grande e ela tem aquela pegada folk, como você falou, né? Mas ao mesmo tempo tem aquela guitarra. Então, tipo assim, nas minhas músicas, uma coisa que eu tenho tentado fazer, que eu tenho gostado, é juntar os dois elementos. E colocar realmente uma guitarra, alguns efeitos, né? E juntar com o violão. Isso aí eu tiro de uma banda que eu gosto muito, chamada Band of Horses. É uma banda dos Estados Unidos, que eles tocam... É um country, indie, enfim, folk, enfim, é uma mistura. E eu gosto muito. E eu lembro que quando eu escutei, eu tenho uma história engraçada dessa banda, porque eu fui em 2012 pro Lollapalooza. Foi o primeiro que teve. E quando abriram os portões, eu não vi isso, mas eles estavam fazendo um pocket show na entrada. E aí tá, eles iam tocar tipo 4 da tarde, uma coisa 5 da tarde, uma coisa assim. Aí, tipo, eu tinha acabado de conhecer aquela banda. Quando eu voltei embora, assim, eu fiquei, caraca, essa banda é muito boa. Só que o que aconteceu? Eu fiquei o dia todo andando, né? Foi no Jockey Club, andando pra lá e pra cá, assistindo o show e aquela coisa, e o sol violento que tava no dia. Acabou que tava rolando o show do Rapa, e logo depois ia rolar a Band of Horses. E eu fui com um amigo, a gente parou. Cara, vamos descansar, vamos. A gente sentou assim, com um som violentíssimo, super forte que tava do Rapa. E aí na hora que ia começar a Band of Horses, a gente não tinha mais energia pra assistir o Band of Horses. E eu acabei perdendo o show do Band of Horses. Ah, nem. Então... Foi. Quando eu cheguei em casa, comecei a escutar assim, eu tipo, caraca, que banda boa. E eu não assisti o show deles, eu não tô acreditando nisso. Pô, que pai. Foi uma coisa muito louca. Eu tipo, ficou hoje, caraca, que louco, velho. Mas enfim, tô bem. Superou. Superei. Cicatrizou. Engraçado, eu lembrei de 2 histórias você falando aí. A primeira tem a ver com essa última que você falou, né? Que em algum ano o Mac DeMarco veio pra Brasília, só que eu só 1 ano depois que eu descobri que ele existia e eu perdi o show dele, sabe? Você conhece o Mac DeMarco? Ah, já... Não, eu já fiz umas loucuras assim. Eu troquei o show... Caraca, eu tenho até quase vergonha de falar isso, mas assim, eu troquei o show do Paul McCartney pelo show do Foo Fighters em BH. E eu acabei não indo pro show do Foo Fighters em BH. Porque eu não conseguia, não tinha maneira de ir pra lá. Tipo, tava muito... Nossa, cara. Eu não fui no show do Paul McCartney aqui em Brasília. Então, tipo, pô... Que louco, velho. Mas enfim, vida que segue. Vida que segue. Quem sabe um dia. Pois é. Quando você falou também de
não sei fazer, eu faço no violão porque eu não sei fazer de outro jeito, sabe? Eu passo por isso também, sabe? Eu sinto que minhas músicas ficam sempre um pouco parecidas umas com as outras porque eu não sei tocar violão direito. Aí a única coisa que eu sei fazer no violão eu faço sempre. E sabe o que me salvou, tipo, de fazer coisas repetitivas foi entrar numa banda, né? Outras pessoas mexendo no seu arranjo. Isso é ótimo. Cara, eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu tenho um problema muito sério em Brasília, porque eu não consigo pessoas pra fazer uma banda. Eu não consigo... Assim, eu já passei por bandas, então eu conheço algumas pessoas, mas eu sei que aquelas pessoas não são as pessoas ideais pra esse tipo de som que eu tô fazendo. Não é que não são pessoas ideais, mas eles são pessoas que não levariam da mesma maneira que eu tô levando, vamos dizer assim. Que eu tenho uma certa seriedade com as minhas músicas, eu tenho uns objetivos, né, com elas. E eu sei que algumas pessoas não têm, eles querem só, tipo, massa, tocamos, legal. Então eles não têm nem vontade de compor música, então entra tudo nessas coisas, né. E aí eu tenho alguns amigos que... Eu tenho muito contato da galera do sopro, mas galera de baterista, baixista, guitarrista, não tenho nada. Aí tem algumas pessoas que eu conheço, né, que poderiam fazer, mas não querem. Então, essa é a parte mais chata, assim. Tem um amigo meu que ele não quer, tipo, se envolver com isso, né, com outro tipo de banda, porque só toca instrumental. Mas eu tô tentando, por isso que eu tô, tipo assim, eu tô colocando meus vídeos lá, tô editando os vídeos, tô gravando minhas músicas aqui da maneira que eu consigo, porque assim, eu sei que tá cheio de erros, entende, nas músicas, erro de gravação, né, que eu digo. Mas é coisa assim que eu não sei nem como arrumar, entende? Eu tô ali no meu limite do que eu sei fazer, né, tanto na gravação, no programa de gravação, quanto na edição de vídeo, né? Então, assim, eu até enchi de efeito lá no último vídeo, porque tava muito tosco o vídeo antes. Tipo, aquela coisa assim, eu tava tentando colocar um filtro, tipo aquelas câmeras dos anos 90, pra ficar bem tosco mesmo. Eu falei, vai dar certo se colocar aquilo. Eu acabei achando aquela coisa vermelha, parece tinta que jogou lá. Então foi aquilo e eu gostei ainda do resultado. Então eu acho muito difícil pra eu conseguir pessoas, assim, que aqui em Brasília, que queiram se envolver com esse tipo de projeto, sabe? Então esse é o meu grande problema aqui. Por isso que eu não consigo, vamos dizer assim, levar um pouco mais pra frente isso tudo, né? Eu acho um pouco difícil. Saquei. E pessoas que curtem o estilo do mesmo jeito que você curte, né? Não vão fazer só pelo trabalho. Pois não é só uma gig, né? Pois é, não é só uma gig, exatamente isso aí. Se fosse, tava mais fácil. Gig, ó, eu tenho uma galera, uns amigos aqui, que a gente tem uma gig, tipo, uma vez no ano, duas. A gente faz uma jam. A gente seleciona músicas, faz uma planilha, né? Seleciona, coloca lá, tipo assim, vamos tocar tal música, tal música, tal músico, tá? Você vai querer tocar o quê? Guitarra, bateria, enfim, coloca todos os instrumentos e a gente começa a fazer votação. Vai, tipo assim, às vezes dá 30 músicas lá, a gente pega 20 músicas e a gente chega estuda a música, chega no estúdio e toca, sabe? É uma diversão só, é muito legal isso. Mas dali, a galera ali, eu sei que não é a galera que se envolveria com isso, né? É só aquela galera, assim, das antigas, que tem saudade de tocar, tem saudade que tocava antigamente, né? E tem saudades de tocar. E a gente se junta e faz esse esquema. E é muito legal, isso é muito divertido. Então, pra todo mundo que tá aí acompanhando o episódio, vagas abertas aí pra esse estilo saudosista e rock meio pro folk, você pode definir, Alencar, você consegue, tipo, explicar para as pessoas como se fosse uma propaganda mesmo, tipo, o que que você toca? Qual é o seu estilo de composição? Você consegue explicar? Cara, olha, o que eu posso dizer, assim, não consigo definir exatamente o meu som, né? Tem um folk, tem uma distorçãozinha ali no meio da parada,
Isso não quer dizer que a gente não possa tocar algo mais pesado. Eu não sei definir exatamente isso aí, mas assim, não é um negócio que é só violão e voz. É uma coisa cheia de efeitos. Mas enfim, eu não tenho, as gravações não tem nem baterista porque eu não sei fazer bateria nos programas, né? Então isso também é um problema pra mim, mas tá tranquilo. Eu acho que assim, dentro das influências que eu pego, das referências, né? Que eu pego pras minhas músicas, é o que eu misturo, o que eu gosto de misturar é violão e uma guitarra, assim, com alguns efeitos. E um baixo bonitinho. Um baixo bonitinho. Arrasou. Eu me apaixonei pelo baixo. Assim, eu acabo assim que eu tenho esse projeto de querer essa ideia de fazer um projeto. E quando eu fico tocando os instrumentos, quando eu vejo, eu falei, caraca, velho, eu queria tocar abaixo, não queria cantar e tocar, sabe? Até tipo, eu acho massa, assim, ter uma banda que tem mais de uma pessoa tocando, troca no instrumento, saca? Eu pego baixo, depois eu pego guitarra, outra pessoa canta, enfim. Eu acho muito legal esse tipo de coisa, muito legal mesmo. Pô, que massa, velho. E, assim, já que é difícil mesmo definir o que você toca, né? Nada tá dentro de uma caixinha. Não existe a gaveta do rock, não existe a gaveta do samba. Isso é tudo, tipo, só pra gente não perder muito tempo explicando, mas é impossível resumir, né? Mas quem que mais te inspira na construção do seu gosto? Quais são as suas referências, suas inspirações? Então, aqui eu realmente, assim, não tenho tantas referências. Não sei nem pensar em referência do Brasil, sabe? Eu tenho esse problema. Eu fui muito dominado pela música norte-americana e desde criança mesmo, né? Assim, que nem quando eu falei, né, que minha prima daqui me apresentou o Nirvana com 10 anos. Então, desde lá, assim, eu sempre escutei muita coisa de fora do Brasil. Mas eu tenho uma referência de um músico lá dos Estados Unidos, da Califórnia, que chama Matt Costa. Baby, we're running out of money. Honey, we're running out of dough. Ele tá aí, enfim, desde 2006, acho que é o primeiro álbum dele. E eu adoro as músicas dele, gosto muito, assim, mesmo. Ele tem essa coisa de tocar violão e voz, né? Não só violão, ele tem um arranjo muito legal para as músicas dele. Mas são músicas que, se ele quiser tocar só violão e voz, ele faz, né? Então ele realmente é uma referência muito grande para mim, porque eu vejo que ali é o que eu peguei algumas coisas dele, alguns elementos. A outra referência, assim, que eu pego é essa banda que eu falei, né? Band of Horses. Started building up a fortune, stashed away in a hidden place. You can hide if you want to, you can hide but then one day. Que eu lembro que depois que eu perdi o show, que eu comecei a escutar muito eles, né? Eu pensava, caraca, essa era a banda que eu queria tocar, era esse som que eu queria fazer. Então, eles realmente, assim, me fazem escutar muito. Eles têm essa coisa muito indie, né? Os efeitos que eles usam, mas é muito gostosinho, assim, sabe? É muito, muito bom escutar eles, assim, eu gosto muito, assim. Até aqui em casa, né, eu tenho um filho, tenho minha esposa, e a gente curte escutar eles. Mas eles são as principais referências que eu tenho, sabe? Quando eu vou compor, quando eu vou, na verdade, fazer o arranjo, né? Em relação à composição é outra história, assim. Eu não... quando eu vou compor uma música, eu não tenho aquele processo, vou fazer o violão, vou fazer a letra, tipo, não, vou fazer os dois juntos. É uma coisa que vai acontecendo meio sem eu me ligar muito, sabe? Sem eu perceber. Eu fiz tem uma música minha, né, em inglês lá no meu Instagram. E aquela música lá eu postei em inglês e tal.
porque eu tava participando de um concurso aí do Matt Costa, um concurso de composição. Uau! Em que ele... pra ganhar ele ainda não deu resultado, então pode ser que eu ganhe. Torcida aqui. Ainda tenho chance. Estamos tudo esperando o resultado. É um concurso, assim, que você... de melhor composição, em que o prêmio é uma guitarra, uma Strato Fender amarela, né? Porque é em homenagem ao último álbum dele, chamado Yellow Coat. Então, a Fender fez aí essa parada aí com ele, aí ele promoveu esse concurso. Então, quem sabe, daqui uns dias, aí, até o final do ano, aí saia, né? Até quinta-feira. Mas, assim, uma coisa que eu levo nas minhas músicas é que eu sempre escrevi. Eu sempre tentei escrever, mas eu nunca conseguia colocar harmonia em cima das músicas, nunca conseguia fazer nada. Então acabava que tudo aquilo que eu escrevia virava poema. Era tudo... Eu sempre meio que entro nessa onda do poema nas minhas músicas. E o tema, assim, principal pode ser qualquer um, mas tem uma coisa que eu sempre levo, que é, tipo, falar sobre a natureza. Eu gosto de mar, eu gosto do mato, eu gosto de silêncio, né, da natureza, enfim... Silêncio da natureza, não. O som natural da natureza, nossa. Enfim, é isso que eu levo. Eu não tenho, assim, uma referência de alguém que escreve, entende? Então, tipo, eu faço uma coisa muito, assim, sei lá, minha, vou dizer assim. É sempre uma parada minha, assim, do jeito que eu acho que deveria acontecer e aí, de repente, eu vou colocando alguma coisa em cima. Esse ano, quando eu comecei a falar sobre... Como você falou da quarentena, né? Foi um ano que eu fiz muito, mas muito mesmo isso. Eu nunca terminei algumas músicas, né? Mas assim, sempre tinha alguma coisinha ali pra tocar, inventar, fazer qualquer coisa, assim, até só pra tirar sarro mesmo aqui em casa, enfim. É isso que eu faço. Ah, legal, você antecipou a minha próxima pergunta, né? Eu ia falar que eu adoro a composição de canções com letra. Eu ia perguntar sobre o que você gosta de falar nas suas músicas. E aí você falou, né, natureza. A natureza, sim, é porque realmente é uma parada que eu gosto demais, assim. Quando eu morava no sul, um pouquinho fora da cidade, assim, a gente ia lá pras cachoeiras, né? Tinha, assim, uns ambientes muito gostosos, assim, de ir, né? E aqui em Brasília eu nunca consegui em lugar nenhum. Quer dizer, já consegui, mas, assim... sempre que eu vou pra uma chácara, pra algum lugar, assim, é uma parada que me dá uma paz muito grande. Então é um negócio que eu gosto mesmo, sabe? De estar no meio do mato, enfim, ter esse contato, assim, com a natureza. Quando praia mesmo, nossa, praia, assim, é uma coisa, assim, de louco, que eu paro e fico olhando, assim, por horas. Então... Mas, assim, eu escrevo sobre outras coisas, mas eu nunca sei se essas outras coisas são tão interessantes. Tipo, criticar algumas coisas, né? Ou então, até mesmo sobre, tipo, que muito clichê, falar sobre amor, né? Sobre paixão e tal. Mas mesmo assim eu escrevo. Eu acho legal, assim, eu tô tentando... Hoje eu comecei uma música, inclusive, que tem esse teor, né? Esse tema. E comecei alguma coisa, mas, claro, eu coloquei a natureza no meio da parada e ponto final, é isso. Ah, legal. É isso que interessa, né? Quando você compõe, você tem que falar o que você quer falar. A letra diz o que você tem pra dizer, né? Eu acho muito legal isso. Engraçado que eu tenho um conflito, tipo, geralmente as minhas letras são coisas que estão entaladas em mim que eu não tenho coragem, sabe? Eu sou muito cagona pra falar com a pessoa, tipo, ai, você me fez mal. Aí eu escrevo uma música sobre. Sim. Aí, tipo... Eu acho que eu vi seu story hoje, você falando sobre isso, achei muito legal. Eu tô nesse conflito de, tipo, ai, agora eu vou escrever uma música. E, tipo, cadê as coisas? Cadê a inspiração? Tipo, aí você tá falando que tem coisas que te inspiram e tem coisas que você já acha clichê porque elas não não mexem com você tanto assim, dessa forma, né? Aí eu acho legal isso, que diferentes artistas têm diferentes coisas que viram a chavinha, né? Tem coisas que te mexem que não necessariamente, né? Pois é.
Eu digo assim que é clichê, mas não é um assunto que eu não abordaria, sabe? Eu digo clichê porque às vezes você pega um disco de alguém, de alguma banda, enfim, e você vê que o tema é sempre o mesmo. Em relação a isso, é sempre tipo paixão, amor, você, né? Como você falou, você me fez tal coisa. Então, então, assim, eu digo clichê porque realmente é muito falado, mas não acho errado. Esse tema é um tema muito forte e é uma coisa muito presente na nossa vida, né? Viver, vamos dizer, sem se apaixonar, viver sem amar ou sem ser amado, é uma coisa, acho que não é, eu sei lá, se existe alguém assim, né? Mas não acho muito gostoso sobre isso, ser assim. Mas é um tema que eu acho que vale a pena abordar, mesmo, como eu tô dizendo, sendo clichê, mas isso não impede de nada. Quando você falou sobre postar música, que tem medo, né, de postar, eu não entendi direito, assim. Mas quando eu postei minha primeira música, foi uma música chamada IP, que eu fiz em homenagem, né, aos IPs aqui em Brasília. Olha, eu postei, mas eu tava, sabe quando aquela coisa postei e saí correndo? Foi, foi desse jeito, porque assim, eu postei tremendo, sabe? Morrendo de medo, assim, do que tipo, não tava criticando ninguém e tal, tava falando dos IPs, mas eu fico morrendo, assim, eu tenho essa coisa de, às vezes, me preocupar com a opinião dos outros, assim, passou já tá melhor. Ontem, quando eu postei a música, tipo, eu já postei, assim, bem de boa, né? Mas nessa IP, assim, nossa, morria de medo de postar. Só que, assim, é, eu tenho o meu medo, na verdade, é tipo, se eu tô falando uma coisa que tem a ver ou se não tem nada a ver, sabe? Acho que é esse meu principal medo, vamos dizer assim, né? Acho que isso que pega em mim. Isso é interessante. Às vezes eu tenho medo de estar falando uma coisa assim que não tem nada a ver. Nunca tinha parado pra racionalizar esse sentimento, né? De, nossa, eu tô fazendo uma coisa e vou registrar, e de repente alguém vai ler e vai falar, não, mas isso não faz sentido, na verdade. Não, é muito, muito forte essa preocupação que a gente tem, né, com o que as pessoas pensam. Acho, uma vez eu li um pequeno poema, assim, uma pílula poética que o cara escreveu: só é poesia se você sentir também. Aí, tipo, isso meio que abriu minha cabeça, sabe? Não me interessa muito bem, muito a gente tentar transparecer, fazer a nossa arte ser transparente para as outras pessoas, porque não é todo mundo que sente do mesmo jeito que você, né? A pessoa que se encanta pelos IPs, ela vai ler a sua letra e vai entender o que você está dizendo, sabe? Só é poesia se você sente também. Eu acho legal isso. Isso faz sentido. Eu lembro essa música, quando eu toquei. Eu dou aula de musicalização infantil. E ao final, assim, a gente toca uma musiquinha lá que a gente chama o momento do relaxamento, né? É a última musiquinha antes de acabar a aula. E aí um dia a professora, eu sou monitor, né? A professora falou: bota a tua música, vamos toca a sua música. Aí eu, caramba. Ao mesmo tempo que eu tava nervoso, eu tava muito feliz de estar fazendo isso, né? Mas foi muito legal porque muita gente gostou. As pessoas realmente deram um feedback, assim, sabe, muito legal. Teve gente que pediu em outras aulas para tocar ela. Então foi muito interessante. Foi a primeira vez, eu acho, que eu cheguei a divulgar uma música minha, sabe? E de tocar, assim, e eu tocava nervoso, tremendo, errando a letra. Foi muito engraçado. Mas foi acho que a primeira música mesmo que eu fiz essa divulgação toda, né? E tem outras músicas, eu tenho até no YouTube lá, mas aquelas lá realmente tem algumas que eu nem divulgo, não faço nada. Mas é essa parada de você tá fazendo uma coisa tua e uma coisa que você fez, que você criou, assim, você mostrar para as outras pessoas, né? Tipo, é o que me bate mais, assim.
Mas depois passa, sabe? Eu acho que eu até caí numa... Depois da última música, né, de ontem, depois que eu divulguei ela, eu pensei assim, caraca, velho, eu gostei da minha música, tô muito feliz de ter feito ela. E se alguém falar que não gostou, falar, vou só, cara, obrigado por ter falado isso, valeu. E, tipo, massa, sabe? Vida que segue. É isso que eu acho que eu tô vivendo nesse momento. É importante essa maturidade emocional sobre o que a gente faz, né? Tomara que um dia eu chegue lá. Eu queria te perguntar também se você tem objetivos de lançar suas músicas autorais, reunir num álbum ou outros formatos, assim. Mesmo sem banda, você pretende produzir as suas coisas? Então, isso acabou que virando uma vontade muito grande, assim, de ter escrito muita coisa esse ano, de ter tocado muita coisa esse ano. E eu tenho vontade de pelo menos fazer um EP. Eu tomei essa decisão aí tem acho que uns 2 meses, talvez no máximo, do ano que vem eu tentar fazer isso, sabe? Tentar juntar o número máximo de músicas que eu tenho e daquelas ali selecionar algumas, né? E pelo menos um EP, umas 4, 5 músicas no máximo, ou se tiver como fazer um álbum, seria mais legal ainda. Mas é um projeto que eu tenho realmente, assim, é uma ideia que eu tenho muita vontade de colocar realmente em execução. Em relação a banda ou sem banda, eu não sei. eu acho que assim, como eu só não toco a bateria, por enquanto, eu não sei tocar bateria. Mas eu acho que se eu não tiver banda, eu vou tentar gravar tudo da melhor maneira possível. Com certeza não vou ser o cara que vai estar fazendo a captação do som e a edição, porque eu não sei fazer isso tudo de uma maneira decente. Aqui em casa mesmo tem problema de barulho, né? Tanto que a música que eu postei ontem, se você pegar do comecinho, você escuta o som dos passarinhos, e eu deixei de propósito. Tem uns passarinhos cantando no começo da música. Ah, tem tudo a ver com você. E Passarinhos, natureza. acabou. Pois é, foi o que rolou, assim, tudo a ver mesmo. Mas aí eu tenho que ver como é que vai funcionar isso, né? Mas se eu tiver que gravar tudo sozinho, eu gravo. Se eu tiver mais gente pra gravar, se alguém quiser fazer uma banda, como já disse aí, manda ver, me chama. Me chama que eu tô muito afim. Eu coloquei meu nome até num site pra criar sua banda, acho que é isso. E aí rolou um contato, mas não era um contato do mesmo projeto. A galera queria fazer uma banda cover, então, tipo, nem rolava. Enfim, é isso. A minha ideia é essa. É um dia realmente conseguir ter meu EP, minhas músicas, enfim, colocar no Spotify. Enfim, é isso. Pô, que massa. Aí depois eu vi alguns anúncios, né, de aplicativos, tipo, pra você se cadastrar e encontrar pessoas que tocam o mesmo estilo, né? Depois você me fala se funciona. Se dá certo. Tive um contato só. Um contato, mas sei lá. Mas aí a gente anuncia aqui, galera ouvinte aí, você que curte as músicas do Alencar. A gente vai finalizar esse episódio com a sua música Cosmos, que é a última que você postou, inclusive ontem. E ontem significa 27 de dezembro. Vamos fechar o episódio com essa música e aí os ouvintes vão ouvir, vão pesquisar o seu @ e vão descobrir se querem tocar na sua banda, não. Vai que uma pessoa se encontra e acha, putz, eu tô sozinho no mundo, eu achei o Alencar aqui, agora, uou! Então, vou deixar aqui então, galera que tiver afim aí de tocar, não precisa necessariamente tocar o que eu faço ali, a gente pode trocar uma ideia, a gente vai colocando referências, influências de cada um, não tem exatamente um estilo definido, mas a gente pode mudar, enfim, é isso aí, galera. O importante é tocar e tá gostando do que tá tocando. A vontade é essa, né? Enfim, tô disponível aí, galera. E com muita distorção na guitarra, viu? Pode ser. Eu adoro distorção. É um negócio que
dá um gás, assim, eu gosto pra caramba. Não precisa necessariamente só uma coisinha bonitinha e leve ali e tal. É o que rolou por enquanto. Mas a gente pode mandar ver na distorção, bora. E é isso aí. É isso aí. Então a gente tá chegando aqui ao final do episódio. Muito massa a conversa com você, Alencar. Legal conhecer um pouco da sua história e conhecer as suas criações. Muito bom mesmo. Espero que mais pessoas tenham contato aí com suas músicas. Vou torcer pra 2021 acontecer. O seu EP. Pois é. Espero também aí. Quero só, então, obrigado aí, Mari, pelo convite, né? Confesso que quando você colocou lá, tipo, artistas, né, de Brasília, foi um pouco... foi meio brincando, assim, não esperava que era pra participar do podcast, mas eu achei muito legal participar, nunca tinha participado, tô achando sensacional. Ah, que é isso. Eu queria expandir mais os meus contatos. Pois é, inclusive quando você falou do podcast, né, eu pensei, caraca, peraí, deixa eu ouvir esse negócio. Aí eu comecei a ouvir seus episódios, né? Eu não consegui ouvir todos, mas ouvi vários, assim, foi, tipo, muito legal, assim, mesmo, a ideia, né, de fazer isso, de falar, enfim, do que quiser, né? Tudo bem que o nosso assunto tá, os últimos ali, mais pra música, né, e tal, mas eu ouvi aqueles primeiros que você falava das suas coisas, da sua vida, da quarentena, e achei muito legal. Foi isso. Velho, com o tempo eu fui meio que afunilando aqui o editorial. Mas é legal, é que nem eu falei pra você sobre o nome, né, que eu achei muito legal. Você pode falar de qualquer coisa, mas o nome eu achei sensacional. Mais um rolê, fala sério, velho. É um rolê mesmo, é um grande rolê. A ideia é que seja uma conversa, sei lá, a ideia é que a gente esteja conversando aqui, que eu possa conversar com pessoas novas, como se a gente estivesse tomando um litrão, sabe? Falar sobre as coisas. Sim. Pra conhecer. Saudades. Saudades, exatamente. Pois é, velho. Que bom que você curtiu. Eu espero então que 2021 aí traga o seu EP, que você consiga a sua banda também. Tô torcendo aí pra tudo acontecer, pra gente ver mais do seu som, pra ele crescer bastante. Muito obrigada pela participação, viu? Brigadão, Mari. Brigadão. Desejo o mesmo pra você aí, né? Que o seu EP, álbum, enfim, também saia. E é isso aí, foi um prazer. Brigadão. Foi mesmo. Então, você deu spoiler. É a primeira vez no podcast que eu vou falar sobre o EP, sabia? Ah, foi mal, caraca. Não, tudo bem, tudo bem. Não era segredo, é só porque não tinha acontecido. Mas eu queria, então, agradecer. Muito obrigada, Alencar. Muito obrigada também ao Hélio, nosso editor do podcast. Obrigada, Área Filmes, pela produção. E obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham e nos apoiam aí nas plataformas de colaboração. A gente vai ficando por aqui e até mais. Até a próxima. Tchau, Alencar. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Já é tarde da noite, a luz da lua na janela, estrelas caminhando por todo o céu. Algumas nuvens mostram suas formas e as estrelas suas cores. A luz da lua é prata, mas a noite é toda azul. O universo inspira uma canção, harmonia entre luz e escuridão. Melodias tocando a flor da cor. Os olhos podem se perder. Fecho os olhos e posso sentir. Difícil é explicar. Faço parte da paisagem, sou do cosmos, do universo por igual. Me sinto um vagalume, me vejo uma árvore. Sinto as vibrações sem manipulações, o equilíbrio é todo natural. O universo inspira uma canção,
sintonia entre luz e escuridão, melodias tocando a funda cor. Os olhos podem se perder. Quando o sol nasce em silêncio, as estrelas vão dormir. Outras cores nos meus olhos vão surgir. Quando o sol nasce em silêncio, as estrelas vão dormir. Outras cores nos seus olhos vão surgir.